Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar um pouco sobre esta placa aqui, tá? Para você que está começando na eletrônica agora, uma coisa que é importante você saber é você começar a entender e decorar pelo menos o nome e o formato dos componentes eletrônicos. Aqui, por exemplo, você vê os capacitores, tá? Tem capacitores de vários modelos. Aqui é capacitor, capacitor, tá bom? Esse é o capacitor. Então você precisa entender os componentes que contém, que formam uma placa eletrônica. Aqui é um CI, aqui é uma ponte retificadora, um termistor, um fusível em formato encapsulado, um fusível encapsulado aqui nesse formato. Fusível tem vários modelos também, vários tipos. Então você precisa começar a entender todo o sistema, o circuito, como que funciona uma placa eletrônica. Aqui tem os indutores, aqui tem diodo. Então isto é um passo muito importante para quem quer começar, para quem está começando na eletrônica. Tem que entender os componentes eletrônicos. Do outro lado, nós temos os componentes eletrônicos SMD. Aqui, por exemplo, tem vários componentes SMD que faz o mesmo papel dos outros lá, porém eles são uns componentes mais desenvolvidos, né? Mais atualizados. Então hoje a maioria das placas contém, a maioria dos componentes são SMD. Aqui tem CI, aqui nós temos aqui resistência, temos diodo N, temos outro CI, temos resistência, temos capacitor. Para você ver mais de perto, temos indutores, temos diodos N, temos resistência, capacitores, resistência, outra resistência, um capacitor, outros capacitores por aqui e por aí vai. E aqui tem vários resistores, todos no formato SMD. Entenderam, pessoal? Então, é muito importantíssimo você saber, você conhecer os componentes eletrônicos. Como saber se esta placa já foi mexida? Como saber se alguém já mexeu nesta placa? Por exemplo, aqui falta um componente eletrônico, ó, tá vendo? Você já vê que tem local onde as pessoas mexeram, aonde? Local de soldas aqui, ó, tá? Onde já foi mexido, o que mais? Aqui, ó, marca que já foi mexido, marca de solda. São coisas que você avalia no primeiro momento que você abre e você pega uma placa dessa aqui e você vai avaliar se ela já foi mexida ou não, se já foram trocar, se já foi trocado algum componente eletrônico nesta placa. E aqui, pessoal, rapidamente ensinar para você como que funciona aqui esta placa. Por exemplo, aqui e aqui, pessoal, a energia entra aqui, o cabo da tomada é plugado aqui. Um dos lados da fase passa aqui por este termistor, o outro por este fusível, que é o sistema de segurança, né? Em caso de curto, em caso de anomalia, ele vai entrar em processo de curto para desarmar o sistema, para proteger a placa eletrônica. E daí, depois disso passa por aqui pelos capacitores, indutores, filtro e vem aqui até a ponte retificadora. Vem até a ponte retificadora. Daqui qual que é o próximo passo? Vem para o capacitor, tá? Então aqui você percebe que ela tem aqui, ó, essa lista, ela indica a divisa entre o primário da fonte e o secundário, é onde trabalha com baixa tensão, normalmente acima de 3.2 volts, 5 volts, 12 volts, 24 volts, depende da placa, depende do que ela vai alimentar. Mas a primária é a parte alta da corrente elétrica, da energia. Então até aqui o risco é alto de você levar um choque, tá bom? Então aqui, por exemplo, essa placa ela é 127 volts, ela entra a 127 volts e quando ela chega aqui no capacitor, este capacitor tem que dar aí aproximadamente 180 volts, para você ter uma ideia. Entra a 127 e aqui a média é 177, 180 volts. Se fosse uma placa 220 volts, aqui daria em média aí uns 280 volts. Então, para você ver o risco que é você mexer numa placa dessa, a pessoa que não tem o conhecimento pode levar um choque altíssimo aqui. Na parte primária da fonte é a parte de alta tensão, tá? Ela vem até aqui
ela passa por esse processo até aqui, ela chega a corrente alternada, nesta ponte retificadora, corrente alternada. E daqui por diante ela sai daqui já em corrente DC, corrente contínua. Ela sai DC e chega no capacitor DC. Neste caso, essa aqui é uma corrente neste caso aqui, aproximadamente 180 volts. Vocês conseguem ver aí, pessoal, que essa aqui, ó, é a ponte retificadora, tá? E você percebe que no lado direito aqui, lado esquerdo, tem um símbolo de mais e o símbolo de menos, que é a energia DC. Os dois pinos do meio tem um símbolo de corrente alternada, de energia alternada. Então ela entra ali sem polo, mas a partir da ponte retificadora ela já sai uma energia DC, polarizada, mais e menos. E vai direto para o capacitor, também como energia DC. Os capacitores trabalham com energia DC, energia polarizada. Por isso que os capacitores ele tem lado positivo e lado negativo. Normalmente o lado negativo de um capacitor ele vai ter essa mancha aqui de cima para baixo, esse símbolo aqui, ó. Então aqui é o lado negativo do capacitor. Todo capacitor eletrolítico ele vai ter aqui esse lado que indica o lado negativo. O lado que não tem nada é o lado positivo do capacitor. Igualmente todos esses capacitores que estão aqui tem o lado negativo. Aqui, por exemplo, esse aqui, ó, vocês podem ver aqui, todos eles têm essa marcação. E do outro lado não tem nada, é o lado positivo do capacitor. Aqui são dois indutores, tá? Dois indutores. Indutores, pessoal, é nada mais, nada menos do que um fio enrolado, tá? Na função de bip do multímetro, você liga nos dois pontos e ele tem que bipar, tá bom? É um fio enrolado. Aqui é o outro capacitor. Lado negativo, lado positivo, indutor, capacitor e também capacitores. Tem placa, pessoal, tem placa que ele vem marcando aqui os símbolos, tá? Tem um Czinho, por exemplo, essa aqui, ela tem um C. Ela tem um C aqui do lado, indicando que é capacitor, tá? Normalmente, então, tem esse aqui, ó, VA, varistor. J, o que é o J? J é um jump, arame aqui, ó, são os jump. Aqui um diodo no meio, um diodo, você percebe que tem a letra D aqui, ó, D de diodo. Aqui outro, ó, D de diodo, tá? Se fosse uma resistência, ele teria um R de resistência. Aqui são indutores. Esse outro aqui, ó, dois diodos aqui em paralela. Olha a letra D, diodo, tá? Esse aqui deve ser o IN 4007, não dá pra ver porque tá lá do outro. Não, mas não é o IN 4007 não, ele é um H6, não dá pra ver direito não. Aqui é um CI. Do outro lado, por exemplo, do outro lado aqui, ó, você percebe aqui o símbolo de capacitor, ó. Olha o símbolo de capacitor aqui, ó, mais e menos. Capacitor mais e menos aqui, nesse aqui, ó, tem um R, resistência, outro R aqui de resistência, tá? Aqui é um C. Ó, aqui, ó, outro capacitor, mais e menos, tá bom? Tem um símbolo no meio aqui do capacitor. Aqui é outra resistência. Esse que não tem nome aqui é capacitores, mas pode ser um outro componente eletrônico. Cada dia eles lançam componentes novos, então não tem como você saber se você realmente não conhecer. Aqui é outro capacitor, ó, o símbolo de capacitor aqui, ó, mais e menos. Então, pessoal, você precisa conhecer as nomenclaturas dos componentes eletrônicos. Aqui tem um CI, circuito integrado, normalmente composto por diodo e outras coisas mais. Resistências e capacitores. Onde tem um R é resistência, onde tem um C é capacitor. Só que não é todas as placas que tem essas informações aqui. Não é todas as placas. Então, uma placa que nem essa aqui, ela é muito fácil de mexer porque ela está aqui informando qual que é o componente. Se é um diodo, se é um capacitor, se é um resistor, se é um filtro. Aqui é um capacitor, aqui é capacitor e aqui é capacitor. Só que a gente tem 3 modelos de capacitor. E tem muito mais modelos de capacitores. Entenderam, pessoal? Então, esta aqui é uma placa simples para se mexer.
Só que tem muitas placas que são complexas. Se você não entender realmente de eletrônica, se você não entender dos componentes eletrônicos, se você não tiver uma noção de por onde começar, fica muito difícil para quem está começando, para quem não tem o conhecimento para trabalhar com eletrônica. Daí a importância de você nunca parar de estudar. Nunca. Aliás, são para todas as profissões. Você nunca deve parar de estudar. Aqui do outro lado você vê aqui, ó. Vou mostrar assim para você. Tá vendo aqui? Ela divide esse risco aqui. Em qualquer placa vai ter uns pretos, outros dessa cor, enfim. Você está vendo aqui que divide do primário para o secundário. Parte primária da fonte, parte secundária da fonte. Alta tensão, até aqui é tudo alta tensão, 110 até 180, se for a placa, se for 220 a sua energia, aqui pode ter até 280 volts nos capacitores. Já aqui na parte secundária é a parte de menos risco, ou seja, normalmente de 3.2 volts até 24 volts, dependendo do circuito, dependendo da placa, dependendo do funcionamento e do equipamento que está usando este circuito, uma placa eletrônica igualmente esta aqui. Então é muito importante você ter o conhecimento. Agora, pessoal, vou conectar ela aqui na energia, só para mostrar o negócio para você, bem prático, bem rápido, tá? Eu vou pegar aqui a minha tomada e vou conectar aqui na placa com muito cuidado. Você não pode tocar nos componentes, tá? Não pode tocar nos componentes quando vai ligar ela aqui, porque é como se você estivesse tocando em um fio descascado, tá bom? Então, pegando sempre nas laterais com muito cuidado, eu vou alimentar esta placa aqui. Já está alimentada e esta placa ela é... E agora, com o multímetro ligado em corrente alternada, lembrando, corrente alternada não tem polo, então você pode conectar em qualquer polo, independentemente de que lado. Perceba lá no multímetro que chega a quanto? 124 volts, 125 volts, beleza? Daqui ela tem que vir para o termistor, e daqui passa também pelo fusível e chega até aqui neste capacitor. Vamos ver agora quanto que está chegando aqui na ponte retificadora. Com muito cuidado, não pode encostar os polos no outro aqui, senão dá curto. Ó. Aqui já baixou um pouquinho, está chegando 115. Chega a 115. Então isso quer dizer que daqui até aqui nós não temos problema nenhum. Passando pelo termistor, pelo fusível, pelos capacitores, filtro aqui, chegando na ponte retificadora não tem problema, porque ela chega normalmente aqui. Mudando o seu multímetro para energia contínua, nós vamos medir a saída da ponte retificadora. Agora tem que ser polarizado, ok? Então vermelho no mais da ponte e preto no menos da ponte. E tem que dar aqui, ó. Tá dando 161 volts. E vai dar praticamente aqui a mesma coisa no capacitor. Também polarizado, preto no negativo e o vermelho no positivo do capacitor. E vamos ver qual vai ser. E olha, e chega a mesma coisa aqui da ponte retificadora, aqui para o capacitor, tá chegando 160 volts. Entenderam o perigo para quem não entende? Olha o choque que você pode levar aqui, tá bom? Ah, e uma coisa, tá? Desligou aqui, esse capacitor ele tem que ser descarregado. Você não pode tocar na placa, mexer na placa com o capacitor carregado. Por exemplo, nós ligamos aqui agora. Eu vou desligar ela aqui agora e vou medir esse capacitor para você ver quanto que ficou de energia armazenada nesse capacitor. Então, desconectando aqui, desconectei aqui. Colocando em alternada, você vai ver que agora não vai chegar nada. Não vai chegar nada aqui na ponte, ó. Não chega nada, certo? Na polarização, no corrente contínua, também não tem nada. Tem 15 volts, ó. Por que tem 15 volts aqui? Porque ela está ligada aqui junto com o capacitor. Olha a potência do capacitor aqui, ó. Tem 14 volts, você está descarregando, tá? Tem 14 volts aqui no capacitor. O que tem que fazer? Tem que descarregar. Encostando os dois, ó, tá vendo? Não sei se você viu, saiu uma faísca aqui quando eu encostei os dois pinos. Tá? Quando eu fechei o curto aqui, ó.
Então agora ele está descarregado. Vamos testar? E agora não tem corrente nenhuma. Coloquei aqui no capacitor e vamos ver como que está esse capacitor. Multímetro no capacímetro aqui, ó, multímetro na capacitância aqui no cimo de capacitor. Preto no negativo, positivo no positivo do capacitor. E vamos ver o que acontece aqui. Ele é automático, esse multímetro, ele vai dar aqui quantos microfarads, ó, 89 microfarads tem esse capacitor. 89 microfarads. Vamos ver quanto que é, de quanto que é ele. Ele é de 100 microfarads. 450 volts. Tá? Deu 80 e alguma coisa microfarads. Tá baixo um pouquinho, né? Vamos ver de novo. E quanto que ele vai dar aqui. Esperar o multímetro carregar. Deu 91. Para 100, tá para usar ainda. 92. 92 microfarads. Pessoal, era isso, tá bom? O vídeo de hoje era só para te falar mais ou menos como que funciona aqui o circuito, tá? Para você ter uma noção de como que é. Lembrando que com energia não se brinca, tá? E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer aprender ainda mais, já me segue para não perder nenhum vídeo. Aqui a gente brinca de eletrônica, ferramenta, eletrônicos. Beleza, pessoal? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e tchau, tchau.